diante de tudo que nós temos visto, a importância do sermão, seja ele textual, temático, eu quero destacar nesta noite, sobre o sermão que provoca avivamento, o sermão que ressalta a importância da palavra de Deus. Primeiro vamos orar. Nessa oração, nós vamos então oremos. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por essa oportunidade, por essa turma, por essa escola, por esse espaço. Obrigado, Espírito Santo, pela manifestação da sua graça, pela manifestação do seu perdão, pela manifestação do seu amor, do seu cuidado, da sua provisão. No nome de Jesus Cristo, tu concede um tempo de aprendizado, de conhecimento, um tempo de aperfeiçoamento. No nome de Jesus Cristo, seja conosco, para o louvor do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que eu quero chamar a sua atenção é que o sermão expositivo, ele é uma ferramenta para o grande avivamento na igreja. Já ressaltamos que quando o sermão expositivo é tratado pelo pregador com a seriedade que deve ser tratado, fica claro e evidente que a igreja, ela também passa pelo avivamento, pela reforma, pelo retorno à palavra. Eu quero falar nessa noite sobre o sermão expositivo e concluir essa disciplina falando disso, porque o sermão, ele é, a característica do sermão expositivo é uma característica do sermão que exalta a Deus, que eleva a Deus, que engrandece o Senhor. É a característica de um sermão que fala o texto, fala sobre o conteúdo que está no texto bíblico, sem a manipulação do pregador, sem fazer com que o pregador se torne mais destacado, seja mais elevado. O sermão expositivo coloca o pregador no seu lugar, coloca a pregação no seu devido lugar e exalta a Deus que está sendo conhecido por meio da palavra de Deus. Uma coisa que eu quero destacar é que o preparo do sermão expositivo começa com a escolha do texto. Muitos estão adotando hoje o método de séries de mensagem. A série de mensagem é tão relevante nos nossos dias por causa das mais diversas situações que levam o ouvinte e as ovelhas a buscar a bênção e não Deus. Buscar o que a palavra de Deus pode fazer como remédio, receita para o seu crescimento espiritual, profissional, físico, e não apenas para o desenvolvimento daquela pessoa em termos de saúde espiritual, física, emocional.
A escolha do texto, ela se passa, ela vem ao encontro do pregador, quando o pregador leva a sério a vida devocional. Ele está fazendo seu devocional, ele está lendo, ele está estudando, de repente ele percebe o texto, ele destaca o texto que o Espírito Santo está chamando para isso. Tá claro? Tanto que, quando se fala de série de mensagens, que é um pouco, a série de mensagens é um pouco diferente, um pouco mais diferente por conta da necessidade. Por exemplo, o pastor percebe a necessidade para a igreja conhecer o Evangelho. Então, ele pode explicar um pouco o Evangelho fazendo uma exposição sobre Jesus a partir dos Evangelhos. Ele pode falar também, fazer uma série de mensagens destacando as verdades das doutrinas bíblicas, exaltando textos interessantes, como por exemplo, Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 8, certo? Que Romanos, na verdade, Romanos é uma carta doutrinária. Se você perceber, por exemplo, a importância da igreja batalhar pela justiça social, por exemplo, você pode fazer uma exposição do livro de Gálatas, da carta de Gálatas. De repente, é uma necessidade de ressaltar sobre o temor do Senhor, sobre quem é Deus, o que é adoração, por exemplo. E aí você vai falar do livro de Apocalipse. Então, o pregador precisa conhecer primeiro a sua igreja, conhecendo a sua igreja, identificar a necessidade da sua igreja, identificando a necessidade do rebanho, e então ele vai de encontro com o texto necessário para alimentar o rebanho. Pastor, então o senhor comentou que atualmente então, a mensagem de segue é complicado de expor devido ao que o pessoal quer escutar, ao que a pessoa vê na igreja, que é algo imediato. E às vezes uma mensagem segue algo profundo que não é o que a pessoa está querendo ouvir. E que obriga ela a vir várias vezes, né? Então, se aprofundar na palavra. Então, mas na verdade, meu querido, você precisa prestar, nós precisamos prestar atenção, porque há uma geração, e hoje temos uma geração de pessoas que anseia por isso. Aprofundamento. Pela palavra de Deus, pela explanação das Escrituras. Claro que nós estamos contra a grande maioria ainda, mas de certa forma tem. Claro que as pessoas querem uma pregação sobre receba a bênção e tal, enfim, ótimo. Mas você pode fazer isso. Como você pode fazer isso? Por exemplo, você pode falar, irmão, você quer bênção? Quero. Então, toma a palavra de Deus. Você não está fazendo propaganda enganosa. Quem está fazendo propaganda enganosa são os outros, não nós. Certo? Então, o que nós precisamos fazer é o quê? Na verdade, o que nós precisamos é ser fiel às Escrituras. Deixar o resto com o Espírito Santo. Se nós somos fiéis às Escrituras, o Espírito Santo vai, de certa forma, convencer as pessoas. A preocupação do pregador não é com os seus ouvintes em termos de o que eles querem ouvir ou não. Embora a preocupação do pregador, do pastor do rebanho, é com os seus ouvintes no sentido da saúde espiritual deles. Qual é o nível de espiritualidade que eles têm? Certo? Não. Se esse nível, se essa pessoa carrega um nível espiritual, ótimo, consegue ler a Bíblia, consegue ler as Escrituras, consegue ter um tempo com Deus e tudo mais, ótimo. Os frutos vão mostrar isso.
Agora, a preocupação do pastor, percebendo que as ovelhas estão domingo após domingo na igreja, mas não há mudança de vida. Então o pastor precisa fazer alguma coisa. Ou ele faz alguma coisa, ou ele deixa o pastorado, ou ele pega essa ovelha pelo pescoço e fala assim, ó, ou tu entra na linha. Então, alguma coisa tem que ser feita. A exposição das Escrituras, por meio do sermão expositivo e em série de mensagens, exige do pregador muito estudo. Aliás, não é pouco não, é muito. É muito estudo. O próprio Jesus deixa claro, porque eu estou em crise com essa questão de se o pastor deve receber salário. Eu estou em crise porque eu não recebo salário, então eu estou em crise com isso. E a minha maior crise, talvez, é porque eu não recebo. Mas o que chama atenção é que algumas pessoas ficam pensando, mas o pastor precisa disso? Ué, o próprio Jesus deixa claro, quando ele envia os discípulos de 2 em 2, ele fala, não leve mala, não leve nada, não é isso? Vocês devem contar com a generosidade de quem está acolhendo. O que ele está dizendo com isso? O pastor não deve viver uma vida de luxo e buscar ganância em termos de ter. Mas ele precisa do necessário vindo daqui da sua igreja, ainda que seja simples, mas é o que tem. A igreja só pode pagar o arroz e feijão para ele, receba e coma e dê graças a Deus. Ou seja, você não vai buscar o luxo e a ganância do teu coração não é essa, sabe? No entanto, o pastor precisa, de certa forma, ter o coração aberto para a hospitalidade da igreja nesse sentido, ao cuidado da igreja. Paulo também fala aos Coríntios sobre isso. Paulo fala dizendo aos Coríntios que quem ensina merece dupla honra. Quando ele fala isso, não estou falando do professor aqui que está aqui nesse momento aqui ensinando, embora eu recebo de vocês e estou muito bem, obrigado. Mas a questão não é essa. Está falando da igreja. Porque aí que ele fala, que está falando isso para a igreja dos Coríntios, dizendo o seguinte, ó, a igreja local precisa reconhecer o teu pastor, não porque ele toma cafezinho na tua casa, não porque ele toca na lâmpada da igreja, não. Porque o pastor não faz isso. Essa não é a tarefa primordial do pastor. A tarefa primordial do pastor é o ensino, é a pregação. Por isso que vai, dupla honra. O que significa dupla honra? Está dizendo que se você paga o salário para alguém que está na igreja, que cuidando das coisas do reino, o pastor deve pelo menos receber o dobro. Nesse sentido, porque ele se dedica ao ensino. E a pregação do Evangelho, veja, a pregação do Evangelho, usando séries de mensagens e os sermões dispositivos, requer muito estudo. Tá cá? É muito. Não estou falando de você estudar 2 horas por semana para pregar no púlpito. Eu estou falando de você utilizar pelo menos 6 horas por dia para se preparar para ir para o púlpito. Tá claro? Pastor, tem uma teoria que eu escutei uma vez no canal do teu José de Sortão. Eu tenho algumas opiniões também, porém, o que ele comentou eu achei coerente. O Silas Malafaia, então assim, ele falou do termo do pastor que é que ele leva para outro termo, mas o que ele falou assim, gente, hoje os pastores são responsáveis pela grande maioria de pessoas que saem do alcoolismo, que buscam uma vida melhor,
vamos dizer assim, que progridem durante a sua vida. Porém, as pessoas vão dar um valor o qual ele deve ser dado. O valor que ele quis dizer. Às vezes o pastor é um pastor que nem, por exemplo, tinha um pastor Oshiro antes. Quantas pessoas o pastor Oshiro recebia visita por dia? Quantas visitas o pastor Oshiro tinha que escutar diversas? Não que ele fazia isso com obrigação de que ele tinha um salário, mas ele fazia isso, primeiro que assim, a honra dele era o quê? Era sempre manter aquela ovelha daquela senhora. Porém, era justificável o que o salário dele tinha, entendeu? Eu acho nada mais merecido um pastor ter um convênio médico, que é normal, é saúde, nós somos seres humanos. O pastor ter o seu bem-estar, o pastor ter o seu combustível para poder visitar, porque se ele não está me visitando, mas com certeza ele está visitando muitas pessoas, e quando você não está sabendo, muita gente não está sabendo, fala assim, pastor não faz nada. Não faz nada. É porque talvez você não esteja acompanhando, porque ele não está demonstrando o quanto ele está fazendo. Tem esse lado. Claro que, para quem falou isso, recebeu um cheque milionário. Ele é outro nível. Mas eu entendi. Ele está muito bem honrado. Ele está muito bem honrado, mas tudo bem, vamos lá. Eu entendi a sua colocação. Eu entendi a colocação do Thomas. Entendo a colocação do pastor, mas eu entendo pelo que a gente leu no próprio livro, fala assim que isso que ele falou é coisa secundária. É o secundário. A palavra, a dedicação para extrair a dedicação do ministério pastoral é exclusivamente para o ensino. É natural, é evidente que a igreja está esperando que o pastor visita, que o pastor aconselhe, que o pastor esteja na comunidade fazendo algum trabalho com a ação social, e por aí vai. Natural. Só que a igreja não deve esperar isso do pastor. A igreja tem que esperar primeiramente o quê? Que ele faça bom uso do púlpito e pregue a palavra de Deus. Segundo, que o pastor consiga equipar a sua equipe com a palavra de Deus. Formar também essa equipe para que essa equipe possa ser a extensão do seu ministério. A extensão do seu ministério, por exemplo, o pastor muitas vezes não vai visitar, mas ele tem uma equipe boa que vai visitar. O pastor talvez ele não vai conseguir estar fazendo trabalho na comunidade com uma ONG, mas ele tem uma equipe que ele está equipando, acompanhando para fazer isso. Então, o trabalho primordial dele é esse. Paulo fala aos Efésios capítulo 4. O trabalho do pastor e mestre pastor é, literalmente, fazer com que a igreja seja capacitada para que ela possa fazer acontecer. O movimento parte do pastor quando o pastor desafia o rebanho para fazer. Então, a nossa cultura é uma cultura católica romana, que o padre faz tudo. É verdade. E numa cidade pequenininha, o padre faz tudo. Visita, toma um cafezinho, toma cerveja também, e vai e tal. Enfim, faz tudo. O padre está no barzinho, o padre está em todo canto. Agora, o padre não está pregando. Não, porque o padre recebe lá o manual e lê. É o que o padre está fazendo, está lendo lá a liturgia daquele, pelo menos dos padres antigos, porque hoje em dia nem isso está fazendo. É que nem está no livro, né, pastor? Perdão, interromper. Acho que é os pulpiteiros, né? Que eles são estrategistas, eles já têm aquele, né? Aquele dom de falar e em vez de pregar a palavra, eles já são completamente preparados a fazer exatamente o que eles querem falar. Então, qual a importância do ministério do pastor em relação à palavra? Toda. O pastor tem que pregar a palavra. O sermão expositivo, ele contribui para fazer com que a igreja experimente esse conhecimento a partir das Escrituras. Vou explicar. Se você, por exemplo, eu estou preparando, agora encerrei a série
encontros com Jesus. Cada encontro é Jesus com diálogo com alguém. O último eu falei do encontro de Jesus com Nicodemos e com a mulher samaritana. E o título da mensagem foi o prestigiado, que é o Nicodemos, e a marginalizada, que é a mulher samaritana. A ênfase foi o quê? Falar que a autossatisfação de Nicodemos estava matando ele, e a busca pela satisfação em qualquer coisa, inclusive no marido, estava matando aquela mulher. Ou seja, a autossatisfação contra a satisfação em coisas destrói o ser humano. Então, ou seja, eu consegui, de certa forma, mostrar para a congregação, para a igreja, que em cada conto que Jesus tem com alguém, alguma coisa muda. E alguma coisa tem que mudar. Naturalmente, e é evidente que eu consigo perceber o progresso, porque eu vejo hoje a congregação, é lindo que eu estou vendo, muitas pessoas orando, buscando na palavra, e está começando a acontecer um grande avivamento. Ora, por quê? Por causa da exposição. Agora eu vou começar uma nova série domingo, falando sobre comunidade centrada no Evangelho. E aí, o que eu vou fazer agora? Vou fazer no primeiro dia, vou falar sobre o Evangelho. O que é Evangelho? Depois vou falar sobre a comunidade de Jesus Cristo, centrada nesse Evangelho. E a comunidade que ora uns pelos outros, ama uns aos outros, perdoa uns aos outros, certo? Partilham pão uns com os outros, está sempre uns com os outros. Essa ideia do uns com os outros é que vai predominar. E qual é a nossa intenção? A intenção é despertar na congregação a ideia de voltar para o texto, ler as Escrituras juntos, ouvir a palavra e compartilhar. Então, qual é a estratégia que estamos usando? Pregar no domingo e na semana os grupos pequenos se reúnem para discutir o assunto. Agora, vai chegar uma hora e o meu desejo é que isso chegue rápido. É que eu chego para a congregação e vou falar assim, ó, eu quero fazer, nós vamos fazer uma exposição de Gênesis, capítulo 1, e vou até o final de Gênesis. Quanto tempo vai levar isso? Talvez um ano. Não estou preocupado com o tempo. Mas uma coisa eu sei, vai haver um grande avivamento. Por quê? Porque as pessoas, elas querem conhecimento, elas vêm para a igreja querendo conhecimento e muitas das vezes saem da igreja não com conhecimento, às vezes tem até o conhecimento, mas elas não conseguem desenvolver na sua casa, com alguém, com as pessoas, usar as ferramentas necessárias para estudar sozinha a Bíblia. E nós, pastores, precisamos ensinar a igreja a manusear as Escrituras sozinhos. Está entendendo? A exposição bíblica facilita isso. Com a exposição da Bíblia, o pregador também está ensinando a congregação a estudar sozinha a Bíblia, a pensar no texto, a olhar para o texto, a prestar atenção no texto, porque às vezes você olha para o texto e você quer destacar uma palavra e aí você acha que, nossa, essa palavra é forte, aí começa a pensar, a imaginar na palavra. Não é bem assim. Às vezes não. Tem momentos que dá para você pegar uma palavra e usá-la como figura de linguagem, fazer uma analogia, ok, dá para fazer, mas tem coisas que não dá para fazer, não inventa. Não dá para inventar. Então, o primeiro passo que quero chamar a sua atenção é escolha do texto. Quando você escolhe o texto, e se você escolher o texto como a partir do capítulo 1 de um tal livro, e você vai, capítulo 2, 3, 4, 5, meu irmão, minha irmã, não tenho dúvida, há um grande
avivamento. Eu tive a oportunidade de fazer uma exposição rápida de Efésios esse ano. Foram 6 domingos de Efésios. Cada dia um capítulo. Foi muito rápido. Mas eu já fiz também a exposição de Efésios numa outra igreja, onde eu fiquei 2 anos e meio só no livro de Efésios. Qual é a vantagem? A vantagem é que a congregação, ela assimila não só o texto que você está expondo, mas ela também começa a fazer uso das ferramentas que estamos fazendo para aplicar em outros textos da Bíblia que ela quer aprender. Está claro? Qual a outra vantagem? Você está formando uma igreja de discipuladores. Porque a palavra de Deus fala e de fazer discípulo. Mas não se faz discípulo como? Não se faz discípulo no púlpito. Se faz discípulo no relacionamento, nas conversas. E o grande problema é que essa cultura de pregar sermão temático, e vai em tema, e é congresso, por aí vai, essa cultura tem destruído discípulos e tem destruído discipuladores. Porque na verdade estamos criando uma cultura de gente que só quer ouvir. É a geração seguiçunda. Só está estudando. Mas ela não tem. Se você for questionar com ela, o que você aprendeu domingo na pregação? Não sabe. Por que não sabe? Porque já foi embora. Só chorou na hora. Chorou naquele momento. Foi bênção. Nossa, foi bênção? Foi, mas o que você ouviu? Ah, não lembro não. No livro falaram, bater aqui o fiz uns dias atrás. O doutor, explica aí que você é um cara. Aquela questão que o doutor Martin Lord ele fala aqui. Ele fez uma pregação e percebeu que uma pessoa se comoveu profundamente com o que ele estava pregando. E ele percebeu que aquela pessoa costumava frequentar a igreja. E naquele dia ele percebeu que a pessoa foi impactada pela mensagem. E ele pensou em fazer um apelo, mas como é contra o princípio dele fazer apelo, ele não fez. E no final do culto ele vai cumprimentar a pessoa, ele pensou em chamar a pessoa de dentro e conversar com ela. Mas também o Espírito falou, não faz nada. Ele ficou quieto, e a pessoa passou chorando por ele. E no outro dia ele está atravessando o viaduto e encontra com a pessoa. E a pessoa falou, doutor, eu quero falar com ele. Nossa, se ontem o irmão tivesse feito o apelo, eu teria aceitado Jesus. Aí ele fala da hora, ele fala, então, aceita agora, né? Aí não, era ontem. Aí ele falou, ó, se a palavra não durou 24 horas no teu coração, então não é para você. Não é para você. Ou seja, Você emocionou, é só por emoção, não era uma assimilação legítima. Né? Segunda coisa que se faz no sermão expositivo, escolher o tema, escolher o texto. Qual é o texto? Gênesis 1, Gálatas capítulo 1. Por exemplo, hoje pela manhã, eu estava fazendo um devocional sobre Gálatas capítulo 1. Eu li só os 5 primeiros versículos. Meu Deus. Só os 5 primeiros versículos. Mas é muito profundo. E é interessante. Eu não vou falar, não, porque senão vocês vão ficar. Vamos lá, lê em casa. Segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção no sermão expositivo é descobrir no texto que você escolheu o tema. Aí o bicho pega, né? Porque o tema, muitas das vezes, a gente pensa no tema a partir do sermão temático. Qual é o sermão temático? Amor. Então pega uma palavra amor aí, vou nas concordâncias e tal, e descobrir os versículos. Bom, não é assim não. O expositivo, você não vai poder fugir. O tema está lá.
Você vai precisar descobrir, ou seja, vai trabalhar preguiçoso. Vai ter que pegar o texto, vai ter que pegar lá, ler o texto, reler, destacar. Agora, vamos lá, vou dar uma dica aqui para você porque é importante. Você leu o texto, você descobriu que aquela palavra, por exemplo, graça, se repete 4, 5 vezes no texto. Você destaca a palavra graça. Todas as palavras graça. Aí você vê que tem outra palavra que se repete mais. Jesus. Se repete lá 6, 7 vezes. Aí você grifa 2 vezes. Embaixo de Jesus você grifa 2 vezes. Certo? Aí você vê a outra palavra que se destaca mais. Fé. Então você vai lá e destaca também a palavra. Quais são as palavras que mais se repetem? Jesus. Mas o tema é Jesus. E agora? Aí você precisa olhar para o contexto imediato, o que o autor está falando antes e depois, qual é o tema anterior e o tema posterior. Mas é muita coisa, pastor, eu não aguento. Mas é assim mesmo. É desse jeito, sermão expositivo, é assim que tem que fazer. Você vai pegar o sermão, você vai pegar a Bíblia e vai ler então o anterior, o posterior e vai detectar. Bom, antes ele está falando de fé, depois ele está falando de graça. Mas como que é isso? Qual a relação graça e fé? Percebe? Então você vai ter que dialogar, você vai ter que conversar com o texto. Qual é, na minha opinião, qual tem sido o maior obstáculo dos estudantes de hoje? Quando eu falo estudantes, meu irmão, não é vocês não. Estou falando de estudantes, aqueles que pregam a palavra e que pelo menos pensam que está estudando para pregar, né? Vamos imaginar que são estudantes mesmo. Os estudantes da palavra que estão pregando, qual é o obstáculo? É que tem tudo na mão. Os comentários, Bíblias. Tem Bíblia anotada, tem Bíblia desanotada, tem Bíblia da mulher, tem Bíblia do homem, tem Bíblia do gay, tem Bíblia para tudo. Tem Bíblia, comentários de ministério, Bíblia comentário de ministério, de liderança e tal. A camarada pega, deixa eu ver o que está escrito no comentário. Calma. O uso dos comentários é importante, mas aprenda a não pular etapas. No sermão expositivo, você primeiro precisa descobrir por si só o tema. Por exemplo, o Salmo número 23, eu já preguei 3 vezes, com temas diferentes. Eu falei do Salmo 23, destacando o pastoreio de Deus. Já falei do Salmo 23, falando da ovelha segundo o coração de Deus. Já falei do Salmo 23, destacando, por exemplo, as ferramentas do pastor. Está tudo no Salmo 23. Eu já peguei Lucas, capítulo 19, se não me engano, 19, fala do filho pródigo. Já falei do filho pródigo. Já falei do servo na casa do filho pródigo. Já falei do que tem na casa do pai, dentro da parábola do filho pródigo. Eu já falei também sobre o pai do filho pródigo. Já falei do irmão. Enfim. Você tem, só você olhar para o texto e prestar atenção no que o texto está querendo. Então, os temas, meu irmão, vai de acordo com aquilo que você percebe dentro do contexto. Está claro? É dentro do contexto. Não inventa, pelo amor de Deus. Tá certo? O filho pródigo, qual é a ideia central do filho pródigo? A parábola. A ideia é dizer que o pai faz festa quando o pecador se arrepende. Então, seja qual for o contexto que você vai trabalhar, a ideia central sempre será essa.
salvação. O pai está de braços abertos para receber o filho. Essa é a mensagem, seja qual for o tema que você vai abordar. O servo, o pai, o filho, a casa. Está entendendo? Como no Salmo 23, você tem a essência geral, a essência do Salmo. Qual que é? A essência, o último versículo. Eu habitarei para sempre na casa do Senhor. Algumas versões, de forma equivocada, na minha opinião, diz assim: e voltarei à casa do Senhor todos os dias. Não é isso? Eu não sei como está a versão de Jerusalém. Você tem a versão de Jerusalém, Lucas? Salmo 23, por favor. Ela está cansada. Tá. Os erros dela toda doendo. É Salmo 23. É o final? O livro dele? Sim, 23. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa de Yahvé por dias sem fim. Muito bem. Vai ter versão diferente. Falando que eu voltarei, não é isso? Eu voltarei, não é isso? Eu habitarei. Está no meu eu viverei. Viverei. Mas aí tem algumas versões que falam assim: eu voltarei para a casa do Senhor todos os dias enquanto eu viver. A versão de Jerusalém acho que está bem mais próxima. Minha morada é a casa de Yahvé por dias sem fim. Sim, ou seja, Permanece lá. Vai permanecer sempre ali. Essa é a versão correta. A versão correta. Bem, outro passo que você tem que descobrir dentro do texto positivo, você precisa encontrar as divisões do texto. Mas como? Não posso versículo por versículo? Meu irmão, é versículo por versículo. Mas existem partes. Por exemplo, o Salmo número 23 está dividido em parágrafos.